Em dinheiro, o assunto do dia é o arcabouço fiscal e em uma nova previsão, a expectativa é de que a sugestão do governo para controle do teto de gastos seja entregue nesta terça ao Congresso. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, por outro lado, afirma que sem o arcabouço não haverá mais dinheiro para programas sociais. O nosso comentarista de economia, Alan Gani, visitando mais uma vez aqui os estúdios. Alan, bem-vindo. É um contrassenso, né? A gente tem essa história do judiciário, que é muito dinheiro envolvido. Imagina você receber alguma coisa retroativa a 2006. E a grande discussão sobre o arcabouço fiscal que finalmente chega hoje ao Congresso. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a toda a nossa audiência. Sim, isso causa instabilidade jurídica, instabilidade em relação aos contratos, porque você previa uma regra, você entrou no jogo para uma determinada regra, de repente essa regra muda no meio do jogo. É o que a gente chama em economia de instituições, é o respeito às regras do jogo. E, de repente, vem ali uma multa para pagar, uma despesa muito maior. Então, isso é bastante ruim para o setor privado. Em relação ao arcabouço fiscal, muitas vezes tem essa ideia, né, de que responsabilidade fiscal e responsabilidade social são temas contraditórios. E eu digo que, na verdade, para ocorrer a responsabilidade social, para ter investimentos na área como saúde, como educação, é necessário responsabilidade fiscal, para que haja sobra de dinheiro, para também o setor privado ser atraído para essas áreas. Então, na verdade, não são visões contraditórias, pelo contrário, são visões complementares. Agora, Alan, antes de passar para os nossos comentaristas também, a gente sabe que as novas regras vêm sendo alteradas já, ou seja, o documento que vai chegar ao Congresso já é alguma coisa um pouco diferente do que a gente já viu, né? Agora, será que o Congresso também modifica? Precisa modificar? Olha, Tiago, esse é um problema, porque o nosso histórico, né, o nosso Congresso, ele é bastante gastador. E pode ser que o Congresso faça um preço, ou seja, para manter alguma coisa ou aprovar eventualmente uma nova sugestão aí do governo, né, comece aí o toma lá da cá, esse tipo de coisa. Mas pelo nosso histórico é bastante preocupante, porque geralmente quando o governo ele quer colocar uma regra mais dura, o que ele faz? Ele joga a régua lá em cima, porque ele já sabe que no Congresso Nacional aquilo vai ser desidratado. Foi assim, por exemplo, com a reforma da Previdência. O problema que eu vejo é que esse arcabouço fiscal, ele já chega desidratado no Congresso Nacional. Ele é um nota 6. E aí há o risco de ele ficar um arcabouço nota 4. É isso. Bom, agora os nossos comentaristas perguntando para o Alan Gani, começando por você, Diogo Schelp. Alan, muito interessante essa sua observação e me fez lembrar, não sei se você concorda, com a questão da privatização da Eletrobras no governo anterior, né, que chegou no Congresso e acabou ganhando diversos jabutis e foi perdendo, inclusive, a essência do que se pretendia com aquela medida. Então, você vê também esse risco, quer dizer, que se perca, apesar de não ser uma regra perfeita, que se perca a essência e acabe não atingindo o seu objetivo? Bom dia, Schelp. Bem lembrado esse exemplo da Eletrobras e eu trago um outro exemplo que só confirma que isso possa ocorrer, que foi a PEC dos precatórios, que inicialmente era uma PEC só para tratar ali de uma questão dos precatórios, abrir um espaço, né, nas contas públicas e foi colocado ali uma série de jabutis e no final das contas abriu um espaço de 106 bilhões de reais, né? Teve aquela PEC também apelidada de PEC das bondades, também entrou ali uma série de jabutis, a própria PEC de transição foi assim. Então, este risco, dado o histórico do nosso Congresso, que é bastante gastador, ele é um risco bastante real e a gente tem que ficar atento para que esse arcabouço, pelo menos, ele fique do jeito que ele está, porque o mercado não gostou muito, Schelp, mas ele já digeriu. Nelson Kobayashi, agora você. Alan Gani, muito bom dia. Alan, com a sua experiência, se você pudesse aconselhar o Congresso, agora que vai receber a proposta do arcabouço fiscal, você aconselharia o Congresso a focar em qual viés dessa proposta de arcabouço fiscal? Em qual detalhe? É na arrecadação? É na meta de zerar o déficit ou de superávit? Qual é o detalhe que o Congresso Nacional precisa se ater, inclusive para poder melhorar essa ideia de novo arcabouço fiscal? Bom dia, Kobayashi. É legal essa pergunta. Eu focaria
principalmente em estabelecer um piso menor em relação às despesas públicas. Então, o que acontece hoje, né? O aumento da arrecadação possibilita aí um aumento de 70% da despesa. Só que esse aumento de 70% da despesa, ele tem que ser pelo menos maior do que a inflação mais 0,6 do ano anterior, né? Então, se ele for menor, por exemplo, você vai poder gastar no mínimo a inflação mais 0,6. Se a inflação for 10 mais 0,6, aproximadamente aí 10,6. Se esse aumento da arrecadação, né, e com a vinculação de 70% da despesa for 9%, não vai ser 9%, vai ser 10,6. Então, aonde que eu alteraria? Eu alteraria para baixar este piso, justamente, né, como parecido com a regra anterior, justamente para a gente não ter este crescimento das despesas acima da inflação, crescimento real. Seria uma forma, Koba, de atacar a despesa, né? Então, eu colocaria como a regra anterior, olha, só pode, no mínimo, gastar até a inflação acumulada do ano anterior ou, eventualmente, até menos. E só para traduzir também para o público, o crescimento das despesas acima da inflação, isso representa o quê? Isso representa um crescimento real, porque você tem a inflação, né? Então, vamos supor, a inflação foi 10%, né? E aí a despesa está crescendo 12%. Então, 10% cobriu a inflação e mais 2% acima da inflação. Então, é um crescimento real acima da inflação. A regra anterior limitava o crescimento da despesa até a inflação. Então, se a inflação foi 10%, a despesa só poderia crescer 10%. Nesse caso, Thiago, o que acontece? No mínimo é a inflação mais 0,6%. Então, você já sai crescendo mais que a inflação. Entendi. Bom, Alan Gani volta na programação da Jovem Pan e amanhã, possivelmente, já com mais detalhes sobre o novo arcabouço fiscal. Valeu. Valeu. Bom trabalho.